Bem-vindos aqui. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2024. A gente vai começar um projeto muito especial que eu, pessoalmente, estou muito animado porque eu vou estar ao lado de um grande amigo que é o Nathalie e ao lado do meu sogrão amado, o Henrique. A gente aqui pretende falar sobre as parábolas de Jesus no Novo Testamento e aí se inspirar para falar de investimentos, de gestão. Quero aqui que vocês falem aí os seus objetivos com esse projeto, para que a gente não perca de vista esse objetivo principal, né? Quer começar, Nathalie? Bora. Tudo bem? Prazer, Henrique. O Valeu, Uli já prazer, falou Nath. bastante de você, então acho que vai agregar bastante. Como o Uli falou, a ideia é basicamente a gente entender um pouco do que tem já de ensinamentos que estão claramente registrados, que Jesus fala sobre algumas ideias, histórias, etc., para a gente trazer o paralelo para os dias de hoje, palavras que são interessantes a gente ver que, por mais que tenham aí milênios, literalmente, de tempo de escrita, como são atuais, como são pertinentes, e a gente vai trazer isso para o ambiente dos negócios e dos investimentos. Então, o Uli comentou que a ideia é pegar as parábolas, então, inicialmente, a gente vai focar nisso, e acho que a cada dia, não sei, Uli, a gente pode pegar uma parábola, eu não sei o que você imaginou, mas eu imaginei algo assim, a gente pegar aquela parábola e entender um pouco mais sobre ela. Eu sou super leigo nisso, então para mim realmente vai ser um grande aprendizado também sobre isso. E, enfim, então a gente pega cada parábola ou duas, não sei como é que fica o tempo, a gente dá uma olhada nisso, a gente lê a parábola e começa a interpretar, e aí a gente faz algumas anotações. O Uli depois pode fazer as anotações para a parte relacionada a investimento e me mandar. Eu faço aqui umas anotações relacionadas ao paralelo com o mundo de negócios, de gestão de empresa, e depois a gente faz essa compilação. E aí, Uli, claro, cada um tem o seu estilo de escrita também, né? Então, você fica livre aí, eu vou tentar depois só botar num formato que seja comum para não ficar claro, uma parte de um jeito, uma parte de outro. Mas a ideia é basicamente essa. Beleza? Beleza. Quer falar, Eu, sogrão? eu tinha comentado com, eu também estou animado, eu tinha comentado com o Ulisses que, que as parábolas de Jesus, elas são histórias inventadas, né? A gente sabe, parábola é uma coisa que é usada em várias culturas, e Jesus Aham. usou para trazer um ensinamento. Então, esse ensinamento de Jesus em relação àquele exemplo, aquela forma como que ele é uma coisa muito interessante. Ele inventou essa história, ele fez um roteiro de uma história que ela exprime exatamente, exemplarmente, aquilo que ele quer dizer, no nível espiritual, no nível do reino de Deus, não é? Mas essas histórias, elas têm também em si, nesse roteiro, também tem tratamento entre pessoas, tem atitudes das pessoas que podem Uhum. ser também usadas no sentido antropomórfico, né, antropocêntrico. Mas eu gostaria de destacar aqui que na sua visão primária, né, as parábolas de Jesus, elas são relativas ao reino de Deus, coisa que não é desse mundo. Então a gente tem que ter essa noção, sabe, sobre isso. Inclusive tem um estudo de uma pessoa que pesquisou a maneira com que Jesus ensinou através de parábolas para pegar esse ritmo, esse modo de ensino. Só pegou isso, como Jesus ensinou o que ele queria, mas ela analisou e colocou isso na escola, por exemplo, não é? Legal. Também falei com o Ulisses sobre aquele outro, um autor que eu não sei, não, esqueci o nome, que fez a liderança serva.
que foi até um best-seller de Jesus, a liderança dele, que também pegou esse modelo de liderança de Jesus e também colocou nessa outra dimensão, né? Então é isso que eu gostaria de enfatizar, tá? Nathalie, pelo que Muito eu bom. conversei aqui com o meu sogro no final de semana, a gente precisa ter aqui claro uma coisa, tá? Que é o seguinte: todos os ensinamentos das parábolas são direcionados para o reino. Aham. Então, aqui a gente não pode deturpar o que foi falado e falar que isso é para gestão nem para investimentos. O que a gente pode fazer é se inspirar no que foi falado. É, É. É. Aqui a gente pode pegar o que foi falado e se inspirar para falar sobre gestão e investimentos. Mas aqui, por respeito a Jesus e também ao meu sogro, a gente não vai, Primeiramente, primeiro, a gente não vai primeiramente torcer isso para finanças ao e Deus gestão, né? Todo-Poderoso. Tô errado nisso, Ó, Henrique? primeiramente ao autor do negócio. Quer dizer, ele é que é o autor. A gente tem que é. respeitar o cara que inventou esse negócio. Eu acho que uma coisa que é muito importante, e aí, claro que a ideia que eu pensei, tá? A gente coloca a parábola na íntegra, com as devidas palavras, todas que foram usadas de fato originalmente, e deixa claro que, como você falou, isso é um ensinamento que está sendo proposto há tantos e tantos anos sobre algo, sim, para o reino de Deus. E a gente está fazendo uma livre interpretação disso para os negócios, para investimento, e que aí sim, a nossa interpretação tentando pegar um pouco, como o Henrique falou. De repente, tem escolas que podem pegar como Jesus conseguiu passar tanto conhecimento numa época onde os seus recursos propriamente eram escassos. Então, além da Uhum, força da palavra, a própria metodologia de ensino, acho que isso que o Henrique quis dizer, é muito forte. Não que Jesus tenha criado uma metodologia educacional, mas que escolas podem se aproveitar de que, olha só que legal, uma forma de se passar conhecimento. Então, uhum. eu acho que isso mantém o devido respeito, botar na íntegra a parábola com as suas devidas palavras e deixar claro a todo momento que a gente está fazendo uma livre interpretação e adaptações interpretativas em cima daquilo que foi escrito por o que a gente quer falar de negócio, investimento, por aí vai. Show. E também eu gostaria de alertar, eu não sei se é alertar, da gente tomar cuidado para a parábola diz respeito a uma moral, a uma realidade. Ele explicou uma realidade espiritual e humana através de um exemplo. Aí, eu gostaria, assim, da gente tomar cuidado para que essa transposição de moral, no sentido investimento e de gestão, fosse na mesma linha, no mesmo espírito que é colocado para o reino. A pessoa que plantou, a pessoa que procurou a moeda, não é? A pessoa que não perdoou, que foi perdoado é uma coisa impressionante, uma pessoa que foi perdoada numa dívida impagável, tem tudo a ver com esse mundo, né? Uma pessoa que foi perdoada numa dívida impagável e não perdoou uma dívida infinitamente menor pagável do seu companheiro para com ele. Então, esse cara não foi perdoado, ele foi condenado. Então, são coisas, são verdades e realidades que na gente aqui falando, né? E na verdade, as parábolas, a maioria, elas são claras nos seus exemplos, né? Nos seus direcionamentos, para ser direcionada, para ser vista nesse ponto também, da gente respeitar o teor da lição, né? Que vai ser bacana. Perfeito. Perfeito. Eu já Outro estou escrevendo formato aqui aqui, que eu tá? quero, outro formato que aqui que eu quero só deixar claro
eu vou ter sempre de 8h30 às 9h30 disponível aqui para a gente estar conversando, tá? Eu acho que o Sim, melhor formato para a gente fazer isso é a gente determinar hoje a parábola que a gente vai falar na semana que vem, para que a gente tenha tempo de estudar, refletir sobre ela, para que a gente também sim, ganhe tempo e ganhe inspiração. sim. Tá. Eu estava estudando ontem a Bíblia, e aí eu li aqui ó, que nós servimos ao Deus infinito. Por isso a Bíblia nunca acaba. Então eu gostaria de ter esse tempo de uma semana para pensar, refletir, me inspirar nisso para que a gente possa tirar o máximo proveito dessa nossa reunião, tá? Eu botei aqui um Uhum, link também do lado que tem as 40 parábolas no Novo Testamento. E aí eu uhum, pensei da gente falar uma por dia. A gente lê aqui, né? O Henrique dá a passagem, a visão dele. O Henrique tem 40 uhum. anos de pastoreio no serviço Não é tudo voluntariado. isso, não. Não é tudo Uhum. isso? Não, eu tenho 67 dias de crente, de família crente. Mas de pastor eu tenho uns 25. Tá. Então, o que você acha desse formato? Vocês gostam desse formato? Então, Acho Sim. ótimo. vamos começar então com o Bom Samaritano ou vocês querem começar por outra em específico? Então, aí eu pergunto, porque tem uma ordem cronológica ou não necessariamente? Fala, Sogrão. É, as parábolas podem ser divididas em assuntos. Tá, Cronologia não é tão importante, é mais tá. no assunto, né? Em blocos, né? Que eu posso fazer essa análise e posso enviar para vocês. Fechado. Então, vamos seguir essa ordem aqui que está nesse site. Tá bom. Hoje ele já começa já com a parábola do Bom Samaritano, tá? Você quer que eu leia ou você lê, Henrique? Nathalie? Vou pegar, Henrique, eu tô com Henrique tá. O você Henrique lê. consegue ler? Espera aí. Quer que eu leia, Henrique? Ah, tá abrindo aqui, espera aí. Tá, eu vou ler. Ó, em resposta, disse Jesus. Jesus estava respondendo um, um religioso que perguntou, não por interesse de vida, mas para colocar Jesus numa situação difícil, como ele iria proceder para herdar o reino dos céus. Aí Jesus respondeu, como é que diz a lei? Aí o religioso diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou, então é isso, faz isso e você terá o reino dos céus. Só que, como é que você pode, como é que você pode viver perfeitamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, e herdar o reino de Deus? Como é que eu posso fazer isso de mim mesmo, como homem? Não posso. A lei, ela foi dada para dizer que o homem tinha que fazer isso, que era a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo a lei falou, demonstrou que o homem não consegue obedecer perfeitamente à lei. Então, aquele homem, naquela situação apertada, diz assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa história. O homem era judeu e o samaritano era uma é uma não digo uma raça, o samaritano um dia foi judeu, mas depois da separação dos reinos sul e norte, ele foi mistificado, ele foi miscigenado, ele foi misturado. Então não é um judeu puro. O samaritano, então, é um judeu misturado. Outra coisa é que eles têm uma religiosidade diferente e só aceitam e só leem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então tem essa divergência, essa
animosidade, o judeu não aceita o samaritano e o samaritano não aceita o judeu. Então, Jesus, então, roteirizou essa parábola aqui. Em resposta, tá, ficou claro? Aham. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Jerusalém, como vocês sabem, ela fica no alto, né, das montanhas, e descendo caminhos tortuosos, fendas, onde os ladrões se escondiam. Caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Sacerdote é aquele separado, religioso, que trabalha no templo, que estava descendo de Jerusalém. Ele estava terminando o trabalho dele. O turno dele estava indo para sua casa. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ele não ajudou o homem, passou pelo outro lado, se distanciou do necessitado. E assim também um levita, que também trabalhava no templo, que também tinha seu ministério no templo. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado também. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Então, o samaritano, que era um homem contrário, não era reconhecido pelo judeu, quando viu o judeu, ele se compadeceu dele, teve piedade dele. E essa piedade que ele teve fez ele fazer alguma coisa, agir em favor daquele homem que estava ali. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários. Aqui saiu para mim. Desce a tela aí, por favor. No dia seguinte, deu 2 denários. Um denário era o correspondente a um dia de trabalho. Por exemplo, seria R$100. Deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus falou: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aí ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Outra ação que para o homem só, sem Deus, ele é impossível de fazer, de promover essa ação desse samaritano. E aí, então, terminou, né? E aí, resultado, quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que se coloca na minha frente para eu ajudá-lo, demonstrando amor. A gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus é o criador da humanidade, o homem é a figura, o ser mais importante da criação. Tudo deve girar em torno do cuidado desse homem. Cuidado social, cuidado material, no investimento e tal, para que esse homem progrida e que para ele seja ser cuidado e apoiado e também socorrido. Então, Deus criou o homem para que ele vivesse junto e um ajudando o outro. Nesse sentido aí, em relação ao que Deus quer que nós façamos. Deus fala assim que a religião Jesus é que salva, mas quando a pessoa tem Jesus no coração, que é salva, ela tem esse desprendimento maior do que o normal para ajudar as pessoas, porque tem esse foco na ajuda ao próximo. Por isso é que ele pode fazer isso, não com o amor dele, com a força de vontade dele, não, é movido pelo amor que Jesus tem por nós e pelo amor que Jesus coloca em nós quando estamos
pertencendo ao reino de Deus. Perfeito. Adriana, entrou aí? Adriana é amiga de vocês? Não conheço. Também não. Adriana? Será que ela é um... Vou tirar aqui. A Adriana tá com a gente? Oi, Adriana. Vou tirar aqui, então. Não sei porque entrou aqui. Tá. E aí, bom, Henrique, acho que agora você falando, me surgiu uma ideia aqui, não sei, pensando junto com vocês. O que vocês acham que talvez pudesse ser interessante trazer a parábola, a interpretação da parábola com um olhar como o do Henrique, com um olhar interpretativo, pensando nessa conexão religiosa de fato e moral, e aí ter também a visão conectando isso para o ambiente de investimento e conectando isso para o ambiente de negócios, ou seja, ter três visões da parábola, não visões, mas interpretações com seus focos diferentes? Porque pode ser, eu estou pensando aqui alto junto com vocês, tá? Pode ser que a gente, nesse livro, a gente atinja públicos diversos, não necessariamente públicos que já conhecem as palavras. Então, a palavra poderia chegar, ter uma amplitude maior, não só tendo a parábola. Acho que talvez tendo a parábola é interessante, mas ter um olhar religioso sobre a parábola é interessante e ter essa conexão com o investimento e conexão com negócios. Você acha que pode ser uma boa? O que vocês acham? Eu acho que é excelente. É excelente. Pelo meu E Você é, e entendimento, gosta é de escrever, Henrique? o ideal seria ter um livro entre 150 páginas, correto? Imagina, algo entre 120 a 150. Então, se a gente tem 40 parábolas, dedicar uma página para uma parábola e uma página para cada um de nós três. Então, 4 vezes 40 daria por volta de 160, né? Aham, mais uma breve introdução, uma conclusão, enfim. Acho que não vai passar de 200 e acho que ainda eu acho, tá? Estou pensando aqui junto com vocês. Mas eu acho que pode ser que a gente consiga levar isso para mais pessoas, mas, enfim, que não conheciam tão bem a, as palavras, né? O que de fato tem nas parábolas e nos ensinamentos de Jesus, enfim, não sei o que vocês acham disso. aham. Vou falar aqui o que que eu, escutando o que o Henrique estava falando e lendo, o que que eu pensei, né? Essa parábola já falou para mim que quem era para fazer o que tinha que fazer não fez. Para mim é a Mas alguém mesma que coisa. não tinha obrigação pela lei de fazer, fez. E isso nos investimentos eu relaciono com você entregar algo a mais para a pesquisa. Então não é ler Aham, só o relatório contábil da empresa, não é ler só sobre a empresa, os investimentos ele exige que você seja um polimata. Então, você entregar algo a mais para a pesquisa, você vai ter uma visão maior sobre aquele problema. Então, você não se limitar ao teu papel é algo que agrega para os investimentos. Outra coisa talvez o bom samaritano ele não tivesse um estudo formal sobre a palavra, mas ele tinha no coração dele que ajudar o próximo, servir o próximo era algo essencial para uma vida plena. E aí é algo até que eu falei com o Henrique, né, que a gente coincidentemente falou sobre os bons samaritanos no final de semana. Quem não tem estudo formal foi quem fez aquilo que tinha que ser feito. E nos investimentos tem muito disso. Às vezes as pessoas elas ficam achando que elas precisam de uma matemática muito elaborada para ser um bom investidor, mas na verdade ela só tem que ter entendimento do que uma pessoa tem de necessidade e qual é a empresa que vai suprir aquela necessidade em alto nível. E isso vai gerar demanda para aquele produto e fechar as contas depois com lucro é uma consequência natural da capacidade de gestão. E no final das contas, a gente aham. vai comprar empresas que vão perdurar
ad eterno, ou o máximo possível. Uma outra coisa que é a troca livre de Ulisses, pensamento com outros investidores agrega muito na visão, porque às vezes, se eu ficar recluso nos meus pensamentos, eu não vou trocar ideias com outras pessoas que estejam pensando diferente de mim. E isso aqui na parábola também me tocou. Então é um ajudando o outro que ajuda a crescer e reforçar as ideias, e entender se aquela minha ideia de investimentos ela é frágil ou não. Só que quem fica falando assim, ah, não, eu não vou trocar nada com o outro porque talvez ele roube a minha ideia. Essa pessoa ela não vai longe nos investimentos. Porque não é E nem sobre nos você negócios. reter, é sobre você transbordar ideias e testar ela na realidade para ver se ela tem resiliência ou não. Então é assim isso. que eu realmente reflito sobre a parábola, né? Eu não sei se esse é um formato bom para a gente É, começar a discutir o tema, mas é assim eu que acho que sim. fluiu. Eu tive uma interpretação, Uli, é, em alguns pontos de sinergia, outros pontos também complementares. Eu vi, primeiro isso, quem eu esperaria que ajudasse não ajudou. Então, Uhum. eu acho que é o que eu entendi, tá? Primeiro, setar expectativa, você está esperando o quê de quem? Segundo, propósito. Porque se o sacerdote fala, mas não acredita de verdade, não prega e não faz o que ele prega, fica desconexo. Eu acho que aí, trazendo para os negócios, cara, você tem que fazer um negócio que você acredita. Você tem que ter um negócio que, de fato, transcenda o que você acredita e que não fique só no discurso, para não ser algo descasado, tipo a Xuxa fazendo lá propaganda do hidratante Monange, que ela não usaria. Ou seja, tem que estar conectado. Você, o consumidor, pensando como negócio, né? O consumidor quer ver verdade. Então não adianta você ter um discurso bonitão. Lá na sala lá da presidência da Petrobras, entre os valores da Petrobras, ética estava lá. E aí? Aí adianta você falar que um dos valores da sua empresa é ética e você está envolvido em um monte de escândalo de corrupção? Adianta o cara ser sacerdote, se dedicar supostamente, disseminar isso, mas não ajudar quem precisa? Ou seja, eu acho que essa interpretação do descasamento entre o propósito e a teoria e a prática, o discurso e a prática, também para o ambiente dos negócios faz todo sentido. Acho que dá para escrever tranquilamente uma página sobre isso. E aí, o que eu pensei é muito nessa linha do que o Uli falou. Não sei, Henrique gosta de escrever ou gosta mais de falar? Eu gosto também de escrever. Então, o que a gente poderia fazer é que esses encontros, como o Uli sugeriu, que a gente lesse aqui juntos a parábola, mas que eu já tivesse lido antes, vocês talvez vocês já conheçam todas elas, mas enfim, dar uma relembrada. E aí a gente se junta aqui para debater sobre isso e cada um compartilhar de alguma forma suas interpretações, porque eu trazendo as minhas, pode ser que vocês percebam coisas diferentes. E aí vocês agreguem aqui na discussão e cada um traga uma página sobre a sua interpretação. De novo, eu vou falar sobre negócios, Henrique vai falar sobre religião e Uli vai falar sobre investimento, com a mesma base. E eu acho que isso vai ficar muito rico, porque por mais que eu tenha entendido essa questão do propósito, eu poderia falar sobre isso para negócios, eu poderia falar sobre isso para religião, eu poderia falar sobre isso para a vida matrimonial, enfim, daria para a gente trazer várias interpretações para o mesmo texto. Eu acho que vai ficar ainda mais rico se a gente trouxer essas três visões, não diferentes, mas com focos diferentes, né? Isso. E falando aqui do que o Uli falou sobre a diferença do samaritano para o judeu, o sacerdote levita, realmente os sacerdotes levitas, eles vieram caminhando paramentados com as roupas dele. Então, quem olhasse para eles vindo, pensaria assim: olha que homens santos, olha que homens preparados, olha que homens estudados. Esses homens são nossos representantes. O sacerdote era aquele que intercedia entre o homem e Deus. Então, tinha uma função muito importante. E os levitas eram seus auxiliares. Todos os dois com famílias, com genealogia, não, eles não eram colocados de outra forma, eles tinham uma linhagem familiar para fazer isso. Então, ele, naquela visão
potencial deles, eles não representaram quando eles passaram de largo naquele necessitado, que é justamente o que ele intercedia do homem para Deus, mas na hora de ajudar um homem, eles não fizeram isso. Então, exatamente, o, o, também a Bíblia diz assim que a fé que a gente tem, que a gente demonstra, o que a gente fala que tem, sem as obras, não vale nada. Você só falar e não fazer, não vale nada. Se você fizer, você pode dizer que se eu tenho aquela fé, depois que eu fizer, eu vou estar tem mais moral e mais gabaritado para falar. O que eu tenho depois de fazer. Não que as obras sejam substitutas da fé, não é isso que a gente está falando. E outra coisa é que o samaritano, na sua cultura, esse homem devia ter algum dinheiro, ele era algum comerciante, tinha um cavalo, tinha dinheiro, e depois ainda pôde dar mais dinheiro para a hospedaria, o hospedeiro. E os samaritanos, eles conheciam a Bíblia, não tanto quanto os judeus, e não da forma que os judeus sabiam, porque realmente os samaritanos, eles eram religiosamente misturados, religiosamente, realmente. Se você pegar o judaísmo e os samaritanos, têm umas misturas, têm umas diferenças que não condiz com o judaísmo, que é a fé, que é o berço, que é o alicerce do cristianismo. Então, se você pegar assim, nesse ponto, isso diz a respeito de uma outra pessoa que tem outra metodologia de vida, um outro setor, pensa de outra maneira, mas que age de acordo com o que a lei manda, o que Deus manda. Então, aí a gente também tem uma máxima de que não é a religião que você tem não salva. Você sendo evangélico, você sendo protestante, só você não é salvo. Você tem que ser protestante, evangélico, cristão, seguindo e tendo Jesus no coração. Com Jesus. Jesus é que salva. E aí o Natália falou uma coisa também. Aí depois eu vou lembrar o que o Natália falou, que é mais ou menos isso que eu estou falando aqui também depois que vocês falaram. Olha aqui, para não ficar interrompendo, sempre quando eu tiver um insight em algo que vocês estiverem falando, eu vou escrever aqui no chat, tá? Beleza. Aqui, baseado no que o Nathalie falou, eu acho que o fluxo de ideias na empresa, por exemplo, tem gente que acha que só porque eu sou da contabilidade eu não posso falar nada lá no setor de marketing. Só porque eu sou do setor de marketing eu não posso falar nada no setor de recursos humanos. É as pessoas ficarem presas ao seu departamento e aí achando que elas não podem fazer algo além. E o bom samaritano ali, ele fez algo além. Ele foi além do que esperava-se dele, né? Por quê? Porque ele foi ajudar quem, na verdade, era para ser ajudado pelo sacerdote, aqui no meu entendimento. Outra coisa, quando o Henrique falou também sobre a gente não precisar de intermediários para acessar Deus, eu vejo com bons olhos empresas onde o CEO ele tem contato direto com o saque do cliente. Porque quando fica passando por departamento de marketing, departamento de não sei o que lá, para chegar a reclamação no CEO, essa mensagem ela chega distorcida. E aí, como as pessoas elas têm um conflito de agência que elas querem primeiro garantir o seu emprego antes de qualquer coisa, essa mensagem ela pode chegar distorcida e isso não ter o princípio básico que é resolver o problema do cliente, né? Isso. Já estou anotando tudo aqui, porque faz todo sentido. Porque é isso. A gente esperaria que o sacerdote, então, pensando no paralelo da empresa, né? Ele, como dono do departamento, resolveria. Mas, na verdade, quem resolveu, quem teve o insight, quem de fato fez. Pensa que o propósito, estou fazendo um paralelo entre o que seria o ensinamento de Jesus e o que seria o propósito da empresa. Como se tivesse um ensinamento, a empresa tem uma missão. Sim. E mesmo todo mundo supostamente que trabalha na empresa, sabendo a missão da empresa, mesmo todo mundo tendo esse conhecimento,
ou fazendo um paralelo ao sacerdote, o que seria o dono desse conhecimento, que deveria fazer, não fez. Agora, uma outra pessoa, vou botar aí, o estagiário foi lá e fez. Porque ele entendeu o propósito da empresa, ele entendeu o ensinamento acima do cargo dele, digamos assim. Então, acho que é esse o paralelo aí que a gente pode fazer muito bem pensando como negócio. Não, não importa seu cargo, importa você entender para que você está ali. Por que você está, de fato, trabalhando naquela empresa? Por que você segue uma religião? Então, como o Henrique falou bem, o sacerdote pode estar com o seu cargo, com as suas roupas e supostamente conhecendo os ensinamentos, mas ele vai fazer na prática? Ele está, de fato, comprometido em fazer aquilo? E aí eu não sei, tá? É, mas por que vocês acham que o sacerdote não ajudou? Porque ele estava num dia ruim? Porque ele não acredita de fato? O que vocês acham? É, para no roteiro de Jesus, ele quis confrontar o religioso que estava perguntando a ele, que era um sacerdote também. Ele fez isso de propósito, porque o religioso ele vai muito no conhecimento, os religiosos, inclusive Jesus batia muito nos religiosos que falavam alguma coisa e não faziam. Eles eram hipócritas. Hipócritas é aquele ator que está naquela função, mas internamente ele não vivia, ele não tinha o amor de Deus, ele não tinha a questão dele era mais estética, era a vestimenta, era dar o dízimo, era orar alto nas praças, coisa de fora para dentro, estética, de fora para dentro, aparência. Então, Jesus quis falar isso. Primeiro, o cerne da questão é que o religioso quis pegar Jesus numa situação que ele não teria resposta. E Jesus respondeu a ele assim: ninguém consegue herdar o reino de Deus. Nem o religioso e o samaritano, que foi o exemplo, por ter aquele amor poderia ser movido pelo Espírito Santo, por Deus. Então, aquele amor demonstrado poderia ser uma marca de quem tivesse Jesus no coração. Aí ele sim iria para a eternidade. Isso aí no contexto da crucificação, Nathalie, é o seguinte: quando estavam botando Jesus lá, preparando ele para crucificar ele, botaram ele num manto de cor púrpura. E isso era a cor destinada às maiores autoridades. Porque o vermelho, na época, era uma cor difícil de você extrair. Então, eles guardavam as cores mais difíceis, como roxo, vermelho, para as maiores autoridades. E por que botaram Jesus na cor púrpura? Porque estavam zombando dele, que ele era o rei dos judeus. E nesse processo, botaram ele com indumentária de um rei, mas era só para zombar dele. E no caminho da crucificação, as pessoas que estavam lá como carrascos se ajoelhavam, falavam: ah, rei dos judeus, rei dos judeus. Então, isso é um aviso para a gente ter cuidado para não se ajoelhar para Jesus somente na frente dos outros na igreja. Porque tem muita gente que gosta de ir lá na igreja, Jesus, aí no secreto não faz as mesmas referências. Então a gente tem que fazer as mesmas referências, tanto no secreto quanto em público. E quem dá a direção na intenção é o homem. Então eu vejo que nesse caso aí, através dessa parábola, ensinando para a gente que a gente não tem que fazer o que os outros estão querendo ver da gente. A gente tem que fazer o que o nosso coração está falando na intimidade com Deus. Entendeu? Estou errado? Eu tive uma outra visão também, agora complementar ao que o Henrique falou, de talvez, será que o sacerdote, ele já achava, eu estou garantido porque eu sou sacerdote, então não preciso mais, porque eu já prego a palavra, então não preciso mais fazer o que eu falo? Pode ser também. E quantas vezes a gente vê líderes nesse sentido, né? Com um discurso bonito, mas que na prática não faz nada daquilo porque acha que já está garantido dele. O meu está garantido, então
como o Henrique falou, o reino do céu já está garantido, eu sou sacerdote, mas não, Uhum. tem que ter as ações. A fé Isso. isoladamente não seria o suficiente se ele não, de fato, se comportar com o que ele prega, né? Porque senão É, é isso, o sacerdote está garantido. Mas não é só isso. Eu acho que isso. tem a ver, talvez, com um pouco de ego, né? Dele achar que eu já sou sacerdote ou já sou chefe, pensando na empresa, já sou chefe, estou com o meu garantido. E não é isso, né? Ó, É. pensando nisso aí, tem algo muito importante, né? Porque algumas práticas religiosas existem um banco. Ah, eu fiz o bem lá atrás, então eu estou com crédito para pecar aqui na frente. No Aham. Evangelho não tem isso. Eu acho que a gente pode trazer isso para o mundo dos investimentos, porque as boas empresas do passado, que se valorizaram, elas não têm obrigação nenhuma de continuar se valorizando para o futuro. Assim como as grandes empresas que até hoje foram bem, elas podem estar a um passo, a um erro de ter um brand damage, né? Ter uma destruição de marca, de goodwill ali delas. E a gente pode usar o exemplo de recalls. Se você quiser, que eu estou aqui já invadindo o teu espaço, né? A gente pode Não, trazer não. o caso lá do talco da Johnson, lembra? Que teve um recall na década de 80, pesadíssimo. Então, uma empresa ela pode estar a um erro de destruir todo o legado de marca dela, assim como uma empresa ela pode ficar cara, e aí aquilo que foi bom no passado, que era um bom investimento, não significa que vai ser um bom investimento no futuro, e a gente pode trazer aqui o exemplo da própria loja americana, da própria Ambev, de falar que o passado glorioso ele não garante nada para o futuro. Ó, eu acho que eu vou ter uma dica mais aqui, no caso. O sacerdote, ele obedecia à lei de Deus e eles ainda colocavam mais coisas específicas para obedecer. Eles aumentavam a carga da lei e tentavam obedecer todos. Eles eram rigorosos de fora para dentro. No coração, inclusive, Jesus chamou ele de sepulcros caiados. Por fora é branco, mas por dentro tem podridão. É uma coisa seríssima. E tudo externo. Então, esse sacerdote que obedecia a lei mesmo de Deus, dizia que não se podia tocar em morto. Então, como o moribundo estava lá inerte, talvez a lei, talvez não, eu vou dizer com certeza, a lei cerimonial e de ação do sacerdote e do levita estava tão pregnada, ele vivia tanta lei, o que estava no registro, as coisas que estavam registradas no, na empresa e tal, que eles ficaram presos nisso, vendo uma pessoa caída, inerte, a lei comandou. A lei disse para ele está morto, não toca. Aí eles passaram de largo, porque se tocassem, eles teriam que fazer uma série de cerimônias de purificação, que era uma coisa possível de fazer e não era um pecado. E ele, outra coisa é que eles estavam vindo do trabalho, eles estavam indo para suas casas. Então poderia ter gasto lá uma semana de purificação. Talvez como se, já trabalhei hoje, não vou trabalhar mais. É, É uma outra interpretação legal também. De ou ficar então, limitado à regra, né? ou então isso que vocês falaram. Esse problema que eu estou vendo ali acontecer não é da minha alçada. Ele É, é, para mim, eu não posso tocar nele, não é do meu trabalho. é. E aí, a misericórdia, o amor que o samaritano sentiu foi além do que as normas que ele seguia. Porque o samaritano também, ele sabia que o judeu era contra ele e também tinha algo contra os judeus. Então ele poderia ter dito assim: aquele homem que está ali, para mim ele está morto, ele é um judeu. Então, se é um judeu, eu não vou ajudar ele não, porque ele é contra mim, ele me despreza, ele não me valoriza. O judeu orava assim, eu comparava samaritano com cão.
Ele orava para Deus agradecendo, que eu não sou mulher, não sou samaritano. Ele orava dessa forma. Ó, baseado nisso Bom, aí que o Henrique falou, eu tive um insight aqui, né? Que os sacerdotes eles queriam criar um fosso competitivo, mas a graça é para todos. As empresas elas querem criar um fosso competitivo para ninguém pegar aquele mercado, uma reserva de mercado, né? Mas só que Jesus, ele não quer que seja limitado o número de pessoas que vão acessar o reino. Tô correto nisso, Sogrão? É para todo mundo que aceitar o evangelho, né? Olha, tem correntes, aí a gente já entra num campo bem difícil, sabe? Ih, já sei onde vai Tem, chegar. é, e é difícil de. Na verdade, os dois campos são difíceis. Quer que eu fale aqui? Explica aí pro Nathalie que esse assunto aí é meio espinhoso, mas ele é bom de saber. Ó, as duas teologias são muito complicadas, muito difíceis de aceitar. A primeira diz que a nossa, que é a teologia reformada, é que no mundo todo mundo caiu, está todo mundo perdido, e Deus, na sua ideia, escolheu uma boa parte para ser salvo. E essa parte que ele escolheu para ser salvo, o Espírito Santo vai lá na pessoa e ressuscita ela, porque ela é morta nos seus delitos e pecados. Ela não escolhe Deus. Todo mundo que nasce no mundo é inimigo de Deus, não escolhe Deus. É assim que a gente vê. É a corrupção da vontade, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe para o homem escolher Deus para a salvação da sua alma. O livre-arbítrio não existe, mas a livre agência ela existe. Eu vou ali, eu vou aqui, eu vou vestir essa roupa, vou fazer esse curso, vou entrar naquele emprego. Essa agência, agir, ele é livre. Aí ele, então, Deus, vem com o Espírito Santo, ressuscita essa pessoa, ela ressuscitada olha para Jesus e vê Jesus como Salvador, se vê como pecador, aí aceita Jesus. Essa é uma forma. A outra forma, essa é os reformados. A outra forma são os arminianos, que diz assim: todo mundo tem livre arbítrio para aceitar Deus. Então Deus espera, lança a palavra e espera que a pessoa aceite a Ele para a salvação. Veja bem, entenderam a diferença? A pessoa aceita Deus para a salvação eterna de sua vida. E Deus não interfere. Deus faz o apelo e a pessoa de si própria, eu aceito ou não. Aí a pessoa, estou terminando, a pessoa que aceitou naquele momento, aceita a Deus, vai para a igreja, muda de vida, aí depois, por conta de alguns problemas e tal, fica ali, não faz bem as suas devocionais, fica fria e deixa a igreja. Aí ela já perde, porque a pessoa que foi lá e escolheu, da sua própria vontade, também pode dizer, não quero mais. Essa é a outra forma da gente ver a salvação, soteriologia. São essas duas formas que existem, porque essas duas formas têm paralelos e versículos na Bíblia que dão margem. Isso daí já tem 500 anos, 600 anos dessas duas, que não tem uma terceira, e são essas duas. Aí, nesse caso, onde é por isso que eu digo que nas duas tem problemas, porque uma pessoa que vive na favela, que não tem educação, que vive na mão de bandido, como é que vai pensar em Deus? Ela tanto não tem uma decisão para a sua vida de cidadã, ela vai, ela vai querer ser bandido, a vontade dela está para ter uma vida de bandido nesse mundo. A decisão dela é essa, porque ela foi educada assim. Então, essa questão da decisão própria da pessoa para a salvação é que é o cerne da questão. Ela não tem. Por isso é que Deus tem que ressuscitar ela, porque ela é morta. A pessoa morta não decide.
Deus tem que ressuscitar para ela decidir. Deu para entender, mais ou menos? Deu sim. Aí, no caso do que o Uli estava dizendo, É errado o falar que é homem predestinação para a salvação? isso, predestinação para a salvação. Aí o que o Uli falou, que Deus falou, que todos podem ser salvos. Aí, aí, olha só, não vamos nem entrar em mérito aqui, qual é a corrente que a gente segue. Eu estou dizendo que tem essas duas correntes. Tem milhões de pessoas crentes em Jesus, salvas, que creem nessa teologia que todos podem escolher. Isso não interfere na sua vida de amor para o próximo, não interfere na sua devoção para Deus, não interfere. Inclusive, não prejudica. É só uma coisa interior que a gente tem seguindo. Por isso é que essa abertura para todos, e todos podem, a graça de Deus, ela está para salvação, é para todos, todo mundo da terra? Não. Aí, no caso, eu advogo, eu sigo essa orientação teológica reformada, mas eu acho melhor a gente não entrar nessa seara, porque é uma coisa polêmica que existe, e é difícil mesmo, tanto de um lado quanto de outro. Tá. De um lado Deus escolhendo e do outro lado Deus deixando o cara escolher por si só e vai ser impossível Eu ele prefiro escolher. escolher que é para todo mundo, porque ó, Deus é bom o tempo todo e eu acredito na graça. É. Mas é uma escolha minha. Galera, faltando 5 minutos aqui, vamos deixar o último comentário de cada um, só para a gente encerrar aqui a reunião com um fechamento. E aí já vou deixar claro que na próxima semana, então, a gente vai falar da parábola da ovelha perdida, tá? Beleza. Tá. E aí, vamos falar também sobre a forma de escrita. Eu fui anotando aqui muito rápido enquanto a gente falava, né? Então eu fui botando tipo bullets, mas a minha ideia é escrever parágrafos mesmo, escrever como um texto normal, tipo redação. Então a ideia é também, cuidado para a gente não se empolgar, escrever 5 páginas. Tudo bem escrever uma página e meia, também não vejo grande problema, mas vamos tentar mirar em uma página, seja um pouquinho menos, um pouquinho mais, ok, mas também para a gente não se empolgar tanto, mas ao mesmo tempo, enfim, ficar num tamanho aí razoável. Então, mais ou menos uma página. Henrique também, enfim, você vê como é que você prefere ser no Word. Eu acho que o Word é o melhor caminho, né? Tipo documento normal, a gente vai escrevendo ali e depois a gente se compartilha e cria um drive para ir juntando tudo. Eu posso fazer essa junção depois para só ter um formato de escrita comum, sem mudar o que vocês estão escrevendo, para também ficar original, né? Posso A sugerir gente. uma ideia? Manda ver. Limitar a 15 linhas. Se você quiser escrever 10 capítulos, você pode pedir ajuda do chat GPT, ó, bota isso em 15 linhas. Porque aí ele consegue ajudar a gente a ser conciso. Eu não sei se isso Tá. fere aquela história lá do Espírito Santo, Henrique. Não, não, porque o conteúdo vai ser nosso, né? Ele só vai formatar. É. Então tá. Então é isso A aí, não boa ser ideia. que ele Então cada invente um alguma escreve. coisa nisso. Em Não, Deus me livre. Vamos limitar a 15 deixa linhas, para então? revisar também. Ele fala assim: vou enriquecer esse negócio aqui. É. Aí tá. Agora então tá, 15 linhas. É porque eu ia falar que na folha ou página, né? É um lado da folha. Beleza. Não, acho que tá bem. E Então, é isso. aí a Qualquer coisa a gente gente vai complementa ou terminar, resume. vai terminar esse que a gente fez hoje e vai acrescentar o outro, então, né? Então, aí agora, essa semana, você escreve sobre essa parábola, e aí É, já na próxima semana a gente vai discutir a ovelha perdida. é isso aí. Beleza, é isso, né, Uli? Então, cara, toda semana a gente escreve, a gente primeiro, claro, debate aqui uma parábola, usa a semana para escrever sobre ela, e aí já sabe qual é a próxima para já dar aquela lida prévia. Enfim, vocês obviamente já conhecem todas, mas eu para conhecer um pouquinho mais sobre ela e já ir trazendo alguns pensamentos sobre, e aí a gente abre e faz igualzinho. Lê a parábola juntas e discute juntos. Eu acho que foi ótimo para mim. Vamos fazer uma oração aqui para encerrar, então? Vamos Vamos sim. lá.
Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui, em torno da sua palavra, em torno da sua verdade. Que gratidão que eu estou aqui em ter o Nathalie, o Henrique ao meu lado, para que a gente possa louvar ao Senhor, meu Deus. Obrigado por estar presente aqui na minha casa, através da saúde que o Senhor dá de bênção para minha família, para minha esposa Rayana, para minha filha Olivia. Abençoe esse dia na vida do meu sogro Henrique, abençoe esse dia na vida do Nathalie, que a gente possa ser produtivo em nome do seu propósito, que é ajudar o próximo, meu Deus. Amém. 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 Nathalie, foi um prazer conhecer você, tá? Foi um prazer estar com vocês, gente. Bom dia para todos. Bom dia aí. Abraço.